palavra de Deus fala em 1 Timóteo capítulo 5, se não me engano, que o obreiro ele é digno do seu salário. Eu estava aqui lembrando que eu congreguei em uma igreja na Vila Aliança, e o que eu amo mesmo, quem me conhece sabe que é liderança de crianças. Gosto de ser líder de crianças. E ali eu tinha um ministério com as crianças, e as crianças estavam chegando muito atrasadas, os ensaios, às vezes estava terminando um ensaio, as crianças já chegando, e uma loucura. E eu então, orando ao Senhor, Deus falou, ensina a eles reverência na casa do Senhor. E eu dei uma aula sobre reverência na casa do Senhor. E eu vim falando sobre a importância de abrir a igreja meia hora antes para estar limpando, colocando as coisas no lugar, orando pelo culto, pelas pessoas que iam chegar para que elas viessem ser curadas, abençoadas, que é preciso orar antes de começar o culto. E vim falando sobre todas essas coisas, né? Horário, abrir igreja, limpar a igreja, que tudo isso faz parte do culto. E quando foi no domingo, eu devo ter dado aula no meio da semana, sou ruim com o tempo, quem me conhece sabe, mas no domingo, quem dirigiu o culto era o meu pastor. Bora falar mal de pastor? Cara, eu glorifico a Deus pela vida dos meus pastores, é sobre isso que eu quero falar. Porque o verdadeiro evangelho, ele não é palavras, ele é comportamento. A melhor maneira de pregar o evangelho é quando as pessoas te observam e vê o evangelho em você. Tem gente que vai olhar para você, não vai gostar do que está vendo, vai querer brigar contigo, vai querer reclamar contigo, vai te chamar de fanático. Mas eu prefiro ser chamada de fanática e viver o evangelho do que me adaptar ao mundo. E eu glorifico a Deus pela vida dos meus pastores, que eu vou estar citando o nome deles agora há pouco. Deixa eu só terminar. No domingo, minhas crianças, né, que Deus me permitiu cuidar, minhas ovelhinhas, como meu pastor falava, essas aí são as ovelhas da pastora não, era irmã Márcia, eu não era pastora não, eu era irmã, a irmãzinha da igreja, não tinha cargo nenhum, né, essas aí são as crianças da irmã Márcia. Elas chegaram, o culto começava às 6 horas, elas chegaram em torno de 5h15, 5h20 e sentaram na porta da igreja. Porque eu falei o quê? Que a igreja precisava abrir meia hora antes para limpar e para orar, que tudo isso fazia parte do culto ao Senhor. E elas chegaram lá. E o meu pastor chegou às 6 horas da noite. Tinha que abrir a igreja às 6 horas. O culto começava às 6 horas. Meu pastor chegou na igreja às 6 horas e abriu a igreja. Só que quando ele chegou, as crianças viraram para ele e falaram: Ô pastor, tu tá chegando agora? Tá errado. Porque a irmã Márcia ensinou pá, e chamaram a atenção do meu pastor. As crianças foram usadas como profeta ao meu pastor. E aí o culto começou, tá eu lá no meu cantinho, né? Aí o pastor cantou lá os hinos da harpa, que ele gostava de cantar. E daqui a pouco ele falou: irmã Márcia, vem até aqui, fica aqui. Aí ele lá do altar, eu ali embaixo, ele começou: não, porque eu cheguei, e eu sou filha de Paraíba, meus tios são da Paraíba, né? Então eu posso falar, o meu pastor ele veio, não sei se foi de Recife, né? Então eu digo que é tudo Paraíba. Meu pastor é meio grosso, né? Da maneira assim, meus tios são assim, amo meus tios, um pouco grosso na maneira de falar, então eu já vim esperando a cajadada, né? Porque ele do altar ele falou assim: eu cheguei na igreja hoje, 6 horas, né? E as crianças me chamaram a atenção. Disseram, irmã Márcia, que você falou isso, ensinou isso, que tem que chegar meia hora mais cedo, que tem que limpar a igreja, que tem que orar, que tudo isso faz parte do culto, que não sei o quê. E eu olhando assim, aí ele: irmã Márcia, sobe aqui. Eu falei: é agora. Aí eu subi no altar, ele olhou para mim, apertou a minha mão diante de uma igreja lotada e falou: a senhora está de parabéns. A partir de domingo, eu vou chegar meia hora antes para poder limpar a igreja, ajeitar as coisas e orar. Parabéns, irmã Márcia. Eu estava errado. Aí ele veio falando, né? Eu estava errado. Mas Deus usou essas crianças para falar comigo e me consertar. Meu pastor Isaac, da igreja Olímpio Esteves, ali na Vila Aliança,
teve a capacidade de falar em cima de um altar, que Deus usou as crianças para ele consertar. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor Isaac, da minha pastora Adriana. Eu glorifico, não quero saber, irmão, não fala mal dos meus pastores para mim, não. Não fala, não. São os meus pastores que eu amo. Foram os meus pastores que me abraçaram. Eu tenho alguns pastores, como o pastor Maurício e a pastora Simone, da Betel. Tenho os meus pastores Isaac. Tenho o meu pastor Daniel também, que eu não sei, porque ele morava na Barra da Tijuca, não vejo mais, mas que eu guardo no coração. E sua esposa, que tem um nome que ela acha que veio de outro país, que eu não sei pronunciar. Meus pastores Jussiara e Almir, que eu não sei se já são pastores agora, mas que eram diáconos. Mas quando meu casamento estava ruim, foi eles que me ouviram, foi eles que me ajudaram a trabalhar no meu casamento. Não estou falando de pastores perfeitos. Estou falando de homens e mulheres de Deus que vivem o evangelho todos os dias, lutando contra a sua própria carne para propagar o evangelho do Senhor. Um evangelho que confronta a nossa natureza. Um evangelho que nos faz querer mudar e melhorar para alcançar a salvação e a graça do Senhor. É sobre esse evangelho onde eu me conserto todos os dias. Não um evangelho onde eu me adapto, quero adaptar a igreja ao meu pecado. Não, se é pecado, é pecado. Eu não tenho que ficar batendo nos meus pastores porque eles falaram, olha, irmã Márcia, isso aqui você tem que se consertar. Não, se está na Bíblia, se Jesus está falando que é pecado, eu tenho que mudar. Eu não vou rasgar a Bíblia, arrancar a folha da Bíblia, nem querer bater nos meus pastores, porque eles estão me ensinando a morar no céu. Eles estão me ensinando o caminho da salvação. Onde o nosso Jesus Cristo falou que quem quer servir a Jesus, que pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Pegar a sua cruz é pegar seus problemas, sua adversidade, suas dificuldades e carregar. Até que Jesus venha tirar esse fardo sobre nós, porque o fardo de Jesus é leve. Negar a si mesmo, a vontade que eu tenho de pecar todos os dias. Mas Jesus está falando, filha, filho meu, isso é pecado, larga. E eu não quero largar, mas quero morar no céu. Não, negue-se a si mesmo. Negue os desejos da sua carne, que Deus está falando que não vem de Deus. E siga Jesus. Beijo na alma. Foi. Saudade dos meus pastores.